onde quer chegar. Sabe que você precisa conhecer os planos de Deus para a sua vida, para com perseverança você alcançar a vitória. Pastor, por que você está dizendo isso? Eu estava hoje à tarde meditando, né? E Deus disse assim, diz para eles que alguns começaram, nós estamos final de ano, alguns começaram e desistiram. Alguns começaram e estão já desistindo. Estão cansados e sobrecarregados. Mas graças a Deus que existem outros que começaram e estão perseverando. Você pode dar outra glória a Deus aí? Vamos para a palavra, né? Hebreus 12. Aleluia. Quem está alegre, dá um glória a Deus aí. Receba a palavra com alegria, queridos. Viu? Isso é fator fundamental para você receber e praticar. Essa linguagem que eu tenho aqui é bem interessante, né? Talvez seja diferente da sua, mas ela explica de uma forma para mim formidável. Olha só. Diz assim: assim, nós temos essa grande multidão de testemunha ao nosso redor. Sabe que as pessoas que nos conhecem, as pessoas que convivem ao nosso lado, seja na igreja ou fora da igreja, nos nossos negócios, na nossa família, seja no cristão ou não, elas são pessoas que podem testemunhar a nosso respeito. E elas vão testemunhar o nosso respeito a partir do nosso comportamento. Como nós estamos vivendo? Qual é o nosso testemunho para as pessoas que estão de fora? Qual é o nosso testemunho como cristão, como esposo, como esposa, como filho, como pai, como tio? Qual é o nosso testemunho? Isso é muito importante a gente atentar para isso. Por quê? Porque o nosso comportamento reflete o estilo de vida cristã que nós estamos vivendo. Você concorda comigo? Dá um amém. Aí o versículo continua dizendo assim: portanto, preste bem atenção, portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Pastor, tem coisas que nos atrapalham? Claro que tem, se não tivesse não estava na Bíblia. Mas a pergunta que não quer calar é: o que é que está te atrapalhando? Qual é o impedimento? Qual é o embaraço que tem passado pela tua vida, que está te impedindo de tu perseverar? Perseverar em quê? Naquilo que Deus tem como plano na nossa vida. Porque só seremos felizes, fala felizes, se estivermos obedecendo os planos de Deus. Alguém tem dúvida disso? Não. Quando fala atrapalha, né? Quando eu li atrapalha, eu fiquei pensando, meu Deus, tem alguma coisa que me atrapalha? Hoje eu creio que se tivessem poucas coisas, mas que já tiveram inúmeras coisas. Se você fizer um retrospecto, né, de quantas coisas te atrapalhou e fez você desistir precipitadamente, tomar decisões sem ser guiadas pelo Espírito e com pouco tempo receber os prejuízos. Hoje é dia de a gente amadurecer nessa área. E Deus vai nos trazer, através da sua palavra, ensinamentos preciosos, para que a gente possa aprender, diga aprender, está fraco, aprender a perseverar. Daqui a pouco a gente volta para essa palavra atrapalha, tá? Vamos seguir. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que quer se agarrar firmemente em nós. Outro impedimento, que é o pecado, em outras versões diz que tenazmente nos assedia. Ah, pastor,
o pecado nos assedia? Claro, meu querido, o mundo aí está aberto. Você chega no shopping e vê coisas que você jamais poderia imaginar que viria. Você passa pela rua e uns outdoors, o que é que estão mostrando? Você liga a televisão e vê as pornografias, né? Aí de todo jeito, sem nenhuma censura. Tudo isso é o pecado nos assediando. Mas a Bíblia diz que a gente tem que resistir ao pecado. Porque no pecado ninguém persevera. Pelo contrário, desiste. Outro. E continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Diga assim, eu tenho, está fraco, eu tenho uma corrida estabelecida por Deus. O que é isso, pastor? Um plano. Deus tem um plano para a nossa vida. Continuando. Conservemos, versículo 2, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Diga assim, Jesus é a palavra. Então devemos ter os olhos firmemente em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. Quando começou a nossa fé? Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita de Deus Pai. No novo nascimento, eu e você recebemos uma porção de fé. A fé do tipo de Deus. E é Ele quem a aperfeiçoa. Ou seja, é o próprio Jesus que aperfeiçoa a nossa fé, faz com que a nossa fé cresça. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vocês estão comigo? Uma coisa que eu preciso dizer é que para ter perseverança é preciso ter fé em ação. Continuando. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Olha só que aconteceram impedimentos para que Jesus não fosse até a cruz do Calvário. Mas ele não deixou, diga, não deixou. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, você sabia que no plano de Deus, se você perseverar até o fim, você vai encontrar alegria? Diga, alegria. Alegria de quê? Diga, da vitória conquistada. Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Ou seja, alcançou a promessa. Diga, e agora? Eu conheço muitas pessoas que perseveraram e se disser, e agora? E agora receberam a promessa. Vou honrar você, irmã Rita. Você perseverou em oração para ter uma neta, e agora Júlia já existe. Dá uma minha, Rita, para o Neymar. Então aquilo que você persevera com fé, meu querido, se for propósito de Deus, você vai ter a vitória. E você vai dizer, foi assim, e agora? E agora eu já tenho. E agora eu já estou aqui. Aleluia. E agora Jesus está sentado do lado direito do trono de Deus. Versículo 3 diz assim, pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência, fala paciência, com paciência o ódio dos pecadores. Fechando. Assim, vocês, ou seja, nós, não desanimem. Olha para o vizinho que está ao lado, diga assim, irmão, não desanima não, rapaz. Deus está contigo. Nem desista. Porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte.
Graças a Deus que a gente não está com tanto sacrifício a ser feito como Jesus fez. Você entende? Olha, hoje eu estou com o meu coração cheio de compaixão, não sei porquê. Por pessoas que estão assim já sem força. Mas deixa eu dizer aqui, eu estou a mandado de Deus para te dar força. Para te dizer que tu não estás só. Que o Espírito Santo está dentro de ti, como teu ajudador, como teu conselheiro, como teu Deus forte, poderoso. Pastor, o que é que eu faço? Se arrepende de desistir. A Bíblia diz que confessa a Deus as tuas faltas, os teus pecados, porque aquele que confessa e se arrepende alcança o quê? Misericórdia. Aleluia. Esse fundo musical foi de propósito, viu? Para acalmar você. Mas, como eu falei para você, a palavra atrapalha ficou atrapalha. E aí eu deitado na rede assim, Espírito Santo, me diga uma coisa. Fala sobre essa atrapalha. Eu preciso que tu fale para mim. Que eu aprendi o que me atrapalha, ou que vai talvez um dia me atrapalhar, para que eu possa falar para as bênçãos lá, possa falar para aqueles abençoados lá, o que estão atrapalhando. Filipenses 4. Você vai ver agora o que é que te atrapalha, para que tu não seja uma pessoa mais perseverante ainda. Se você já é. E se você não é, vai agora ser. Quem crê, diga amém. Só precisa, amados, obedecer a palavra. Minha mulher diz assim, meu filho, eu gosto de você por vários motivos, né, amor? Mas o mais que, assim, eu gosto é que você, quando escuta uma instrução, você rapidamente logo pratica. Sabe que é uma boa oportunidade de a gente agradar a Deus? É ouvir e praticar. Se não tivesse praticado, não estava aqui. Amém? Olha só. O Espírito Santo diz assim, coloca 4 palavras que atrapalham para você falar. A primeira coisa que atrapalha, aquele que desiste, ou seja, aquele que não é perseverante, abusa o ouvido. Tristeza. A tristeza é como um freio de mão na tua vida espiritual. Tu não consegue avançar, porque ela amarra você nos teus sentimentos e nas tuas emoções. Tu fica sem força quando tu se deixa levar pela tristeza. A segunda coisa que te atrapalha, preocupação. A preocupação rouba a tua paz. A preocupação digere aquilo que tu tem como certeza de Deus. Perturba a tua fé. Faz tu desestabilizar emocionalmente também. A quarta coisa, pensamentos errados. Você já notou quanto você pensa sem ter certeza que aquilo é verdadeiro? Você já imaginou quanto você pensou a respeito de uma pessoa, ou que ela pensava a respeito de tu que não tinha nada a ver? Quando tu chegasse mais próximo dela, dizia: ai meu Deus, eu pensava que essa pessoa era assim. Eu pensava que essa pessoa pensava de mim desse jeito. Eu pensava que essa pessoa é tão chata, mas ela não é assim. Pensamentos precipitados, errôneos. Outra, medo. A Bíblia diz: Deus não te deu espírito de medo, mas de poder,
amor e moderação. Sabe o que é moderação? É controle das emoções. Como você se sente quando pede a seu marido para fazer aquilo que você quer e ele não faz rapidamente e você já se irrita? Tem que controlar suas emoções, abençoada. Assim como, maridão, tu estás com convívio dentro da família, num relacionamento que tu precisa amar tua esposa. Tu precisa ter paciência com ela. Tu precisa entender que ela talvez não entenda algumas coisas, algumas áreas, na velocidade que tu entende. E tu tem que ter paciência até nos erros dela. Eita, pastor, eu não pensava nem ouvir isso. Eu também tinha algum momento que eu não pensava não, mas eu ouvia. Porque somente ouvindo, abrindo o coração para receber da parte de Deus, é que a gente tem mudança. Eu acho engraçado, o pastor Eliezer, ele diz, tu tem que entender, cabeção. O cabeção não é porque o cabo tem a cabeça grande, não, é porque o cabo é irredutível. Escuta e não muda. As mudanças, queridos, que são ensinadas aqui, é para a melhoria da gente. Porque de que vale esse culto? Se a gente não chegasse aqui, se identificasse com os erros, e até pedisse perdão à mulher, e já fosse saindo daqui diferente como entrou. Por que você via isso? Eu não tenho problema de ouvir alguma coisa no que eu estou errado. Não tenho problema. Graças a Deus eu não tenho problema com isso. Não tenho problema. Louvado seja Deus na minha vida. Deus está aqui presente para me ouvir. Então, queridos, vamos mudar. Transformai-vos pela renovação do teu pensamento. Sim, pastor, mas está tudo bem identificado aqui. Vamos tomar uma aguinha. Você pode respirar aí, dar um glória a Deus. Você falou em tristeza, você falou em preocupação, você falou pensamento errado. Sim, mas o que tem que fazer para desprogramar isso? Ouvir a palavra e obedecer. Filipenses 4. Olha o que é que a palavra diz a respeito. Não de tristeza. Mas o que é que a palavra diz? Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Filipenses 4:4. Se alegra. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Quando eu cheguei no Verbo da Vida, né, eu tudo orgulhoso, misericórdia, Jesus, todo cheio de... E o primeiro culto que eu assisti, né, Tadeu insistiu muito para eu ir, Rita, eu disse, vamos, Silvana, vamos para a gente agradar eles, vamos para a gente agradar, vamos. O pastor estava falando sobre alegria. Aí ele disse, irmãos, você precisa trazer alegria para você. Você precisa manifestar alegria. Rapaz, me deu um ódio tão grande dentro da minha casa. Rapaz, foi um repúdio aqui dentro tão grande. Eu disse, como é que pode o cabo ir para uma igreja e tá feito um palhaço? Você está rindo porque não foi com você. Eu saí travado. Eu disse, Silvana, tu viu essa presepada? Tenha calma, meu filho. Ela fala assim, tenha calma, meu filho. Fique tranquilo. Olha, o que a gente não aceita, a gente bota na prateleira para depois... O tempo se passaram. E as circunstâncias aumentaram. As pressões chegaram. Pressão de todo jeito. E eu me lembrei. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos.
Aí eu fui para o Parque da Criança, só o coió, viu, Carlinhos? Só o coió lá, pressão de todo lado. E eu me lembrei, eu disse, sabe de uma coisa? Rapaz, acho que eu vou fazer. O cara passou por mim e disse: meu irmão, quando eu terminei a primeira volta, eu era outra pessoa. Porque você ativa o homem interior. A alegria é fruto do Espírito, já está dentro de ti. Mas ela só faz efeito na tua vida se tu ativar ela. Se tu trouxer para a realidade que está dentro de ti. Tu é um homem espiritual. Precisa colocar esse espírito em ação. E agora eu já faço tristeza, vai para lá. Tu sabe que quando tu se entristece ou se deixa a tristeza tomar conta de ti, o diabo bate palma? Aí tu escolhe, ou tu agrada a Deus, ou agrada o diabo. Porque na alegria tu vai sempre perseverar, tu vai sempre avançar, tu vai sempre ouvir a voz do Espírito. Versículo 5: sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Outra grande ferramenta para ser perseverante é andar em amor. Por onde a gente começa, pastor? Por quem está mais perto, a tua abençoada, o teu abençoado. Se você for lá, 1 Coríntios 13:4, a primeira característica do amor é, o amor é paciente. Então tu não adianta dizer que ama tua mulher, eu te amo, filhinha, eu te amo, se tu não tem paciência com ela. Porque as características do amor, o que define o amor, define o teu comportamento com tua abençoada. Ah, pastor, não venha dizer que o senhor é todo impaciente. Irmão, de vez em quando eu sou impaciente, mas peço perdão. Mas estou numa carreira proposta para ser uma pessoa paciente. Porque se eu for paciente, se eu andar em alegria, se eu andar em amor, eu serei o quê? Perseverante. Quantas coisas eu já conquistei, nós conquistamos juntos. Porque essas características começaram a tomar conta de nós. Diga uma, pastor. Faz 30 anos que nós perseveramos numa visão chamada Adonep. 30 anos. Que chegou aqui nessa cidade. E nós fomos. Alguns chegaram, outros foram embora. Vieram e tal. Olha, olhava para mim e dizia, vai desistir. Não vai. Você não sabe o que essa visão já proporcionou para a nossa vida. Portas abertas no mundo inteiro. Eu pude testemunhar no mundo inteiro. Recentemente fui a Boston, nos Estados Unidos, falar do que Jesus fez na nossa vida. Porque eu fui perseverante numa visão que para muitos não ia dar em nada. Se você é perseverante, Deus abre portas. Quantas oportunidades eu tive entrar no jantar da Adonep, juízes e desembarcadores, uma nata da justiça lá no Maranhão. E o diabo disse, tu vai dizer aquela mesma historinha? Eu digo, é aquela mesma historinha que lhe derruba. E quando eu fiz o convite para aceitar Jesus, 9 daquele povo se levantaram e se renderam a Cristo. Portas abertas, perseverança. Então, se Deus traz para ti um plano, irmão, persevera. Eu lembro que Silvana, na vez anterior que estava nos Estados Unidos, foi preletora de um chá.
lá tinha uma mulher completamente ateu. Era assim, amor? Uma mulher, uma sumidade lá na Universidade de Harvard. Deus para ela não existia. E quando Silvana, na perseverança que tem nesse trabalho, falou da história da vida de Jesus com ela, a mulher disse: eu quero esse seu Jesus. Esse seu Jesus eu acredito que existe. E a mulher até hoje é cristã. São portas abertas. Se a gente tivesse desistido, quantas portas foram abertas na Índia, na África, porque nós perseveramos nessa visão. E foi essa visão que abriu muitas portas para pastores nas convenções da Adonep. O próprio pastor Bando pregou em 2 convenções e levou esse evangelho, a palavra da fé, para o Brasil inteiro. Só porque a gente está aqui, a gente não sai. Porque fomos perseverantes e somos perseverantes. Outra ferramenta do diabo, que eu digo assim, que quer nos parar, chama-se preocupação. O versículo 4 diz: não se preocupe com nada. Diga: com nada. Mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisem e orem, sempre com o coração agradecido. 2 grandes ferramentas aqui para a perseverança. O primeiro é ser uma pessoa de oração. Jamais chegaremos aonde desejamos se não orarmos, sem buscarmos a Deus diariamente. E é interessante que, além de orar e de conhecer a forma de pedir, a Bíblia diz: sejam agradecidos, ou seja, tenham uma vida de gratidão. Você vai perseverando, Deus vai abrindo as portas, as vitórias vão acontecendo e você vai: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, fala: obrigado, Jesus. Vai acontecendo, os planos de Deus vão chegando, as vitórias vão aparecendo, e você perseverante, buscando a Deus em oração, com ações de graça. Aleluia. Eu sei que não é uma ministração para tanto glória a Deus não, viu? Que eu sei que isso vai entrando assim, sabe? Bem devagarzinho, vai entrando bem devagarzinho. E você não esquece. Vamos lá. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Outra grande ferramenta é a unidade, principalmente na família, queridos. Você e seu marido e você precisam orarem juntos, precisam estar em comunhão, em unidade. Um precisa conhecer o plano e o propósito de Deus para aquele dia. Precisa se abraçarem. Você sabe que o abraço transmite muita coisa, principalmente no início do dia. O seu corpo, quando se junta ao de sua esposa, e você abraça, e acaricia e beija, ali é um processo de interatividade espiritual, sentimental, e um fortalece o outro. São muitas instruções, pastor. Mas você vê no YouTube de novo. Meu amor, a gente te abraça todo dia, né? Beijão, aleluia. Por último, falei de tristeza, em vez de tristeza, alegria. Falei de preocupação, em vez de preocupação, paz.
E agora eu vou falar com relação a pensamentos, ou maus pensamentos. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom. Sabe quem enche a tua mente é você mesmo? Eita, o Satanás está dando um bocado de pensamento. Não é Satanás não. O pensamento está vindo e você é quem processa. Se for um pensamento que traga edificação, você recebe e alimenta. Como assim, pastor? Ai, eu estou com um desejo tão grande de dar um presente à minha esposa. É de Deus. É de Deus. Aí você alimenta aquele pensamento. Ó Senhor, qual seria o presente? Aí muitas vezes quando a gente fala de presente, eita, as calças estão caindo. Quando fala de presente, você diz, eita, mas eu vou gastar dinheiro. Não é só o presente caro, irmão, que tua esposa quer. É a lembrança. Se tu sempre trouxer alguma coisa para ela e dá para ela de presente, por mais valor que não tenha, ela vai te honrar, porque tu lembraste dela. Só um amém aqui, glória a Deus, irmão. Porque o casamento se constrói com atitudes. O casamento se constrói com palavras, com ações e até com pensamentos. Eita, eu vou dizer aqui, vou dizer. Deixa eu te dizer uma coisa, abençoado. Tu precisa trabalhar com tuas emoções. Vê agora aqui. Quando tá a fim de fazer amor e tua mulher não tá. Tu não tem que ficar com raiva, não. Tu não tem que ficar dando chute na porta porque ela não quis. Tu não tem que pensar que ela não quer porque isso, porque aquilo, porque. Tu não quer porque não está afim. E aí? E daí? E daí, cabeção? Tu precisa entender que no teu relacionamento entre você e sua esposa existem sentimentos. A mulher tem um tipo de comportamento, tu tem outro. E tu te dizer uma coisa para tu, eu e você, os irmãos. A gente tem que ter, sermos verdadeiramente sacerdotes, sermos espirituais, mais do que a esposa. Porque quem vai responder lá em cima, em primeiro lugar, somos nós. Somos o cabeça. E o cabeça tem que estar no controle. O cabeça tem que estar no ameniza aqui, ameniza ali. Opa, pss, surge um problema ali. Opa, pss, pss, epa, pss, pss. Somos nós. Temos que ser perseverantes na administração e no controle das necessidades da família. Você sabia que tem marido que já desistiu? Deixa pra lá, rapaz. Quem vem atrás e fecha a porta. Não, meu irmão. O preço é alto. Perseverante. Aleluia. Então vamos lá. Tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é decente. Olha o que é que diz o versículo 9: ponham em prática, porque só vai ter efeito se a gente colocar em prática. Põe em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim. Jesus está dizendo. Olha para o teu irmão lá e diz assim: o que aprendeste, põe em prática. Tanto com as minhas palavras, como com as minhas ações. Aí tem o resultado de tudo. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Eu acho fantástica a palavra, porque diz como a gente tem que fazer e diz o que a gente vai receber se fizermos. Porque tem gente com raiva porque não mudou,
Porque as coisas não mudam porque nós não estamos mudando. Vou dizer de novo: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Fechando. Medo. Salmo 27. O medo é outra grande ferramenta do diabo para te parar. E Deus não quer ver você parado. Diga assim: Deus sempre quer me ver avançando. Aleluia. Salmo 27, versículo 1 diz: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? É a pergunta. De quem terei medo? Se o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que nele há é o meu Pai, é o seu Pai. Tem como? Eu acredito que muitas vezes o medo se manifesta, né, porque a gente se nega a buscar a Deus, se nega a se aproximar de Deus, se nega a ficar na da gente, esperando que vai dar. Não vai dar em nada, vai dar medo, viu? O versículo 2 diz: quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me atacar, são eles que tropeçam e caem. Dá um glória a Deus para animar aí. Está terminando, fique tranquilo. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes dos teus próprios entendimentos. Sabe que muitas vezes o medo se manifesta e até aumenta quando a gente continua confiando em nós mesmos. Nós somos muito limitados sozinhos, queridos, sem Deus. Muitos limitados. Versículo 4. A Deus o Senhor pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Sabe que a presença de Deus, irmãos, traz maravilhas para mim e para você. A presença de Deus é momento para a gente receber dEle tudo aquilo que a gente precisa. A presença de Deus é fundamental para que a gente possa criar uma rotina de vida, uma vida de sucesso. Como assim, pastor? Como é uma rotina? Uma rotina é aquilo que você já trabalha em obedecer e fazer diariamente. Como assim, pastor? Coloca na tua rotina: se levantou, oração. Coloca na tua rotina, depois de oração, meditação na palavra. Coloca na tua rotina: hoje vou fazer alguma coisa por alguém. Como assim? Alguma coisa por alguém. Pega o versículo, compartilha, uma pessoa. Deus colocou no meu coração. Eu coloquei um grupo de 10 pessoas pesadas. E eu comecei lá desde os Estados Unidos. Com uma semana, sabe o que aconteceu? Nada. Mas eu depois de 15 dias, amém, amém, amém. Eu digo: opa. E eu Quando foi essa semana, propositadamente eu disse: hoje eu não vou botar para ninguém.
Aí as mensagens: cadê o versículo, Tarcísio? Cadê o versículo de hoje? Diga assim: a palavra transforma. Olha para o teu irmão lá e diz assim: queridão, faz alguma coisa por alguém. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Versículo 6, para concluir: assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o meu Senhor. Você aprendeu alguma coisa? O propósito de Deus nessa noite, queridos, é nos tornar, como praticante da palavra, sermos perseverantes. Talvez você esteja aqui, já conquistou tudo que queria neste ano, mas você sabia que aquilo que você tem, parte dele é para os outros? Talvez pessoas se aproximem de você e dizem assim: rapaz, eu estou já desistindo. Aí tu disse: já desistindo, porque agora você não vai desistir mais. Aí você vai ser aquele instrumento de Deus e levar uma vida de perseverança para aquela pessoa. Rita pediu: vou dar o testemunho, eu vou dar. Vocês sabem como eu estava, né? E aí a gente tinha que viajar e tive que fazer um check-up bem profundo, né? E fiz. E levei para o meu amado cardiologista, que é o de Tadeu, que é o de Carlinhos, que é o de Tasso, tal. E meu amado chegou, olhou para mim assim e disse: bom dia, pastor. Eu disse: bom dia. Aí pegou os exames, guardou os exames. Eu estou sentindo desejo de lhe compartilhar uma coisa com o senhor, pastor. Posso falar? Eu digo: fica à vontade. Fica com raiva não? Eu disse: não. Ele disse assim: eu sei que o senhor conhece a palavra. Tá bom. Mas deixe-me fazer uma pergunta. O senhor, com este corpo que o senhor está me apresentando, e com esses exames, o senhor acha que está agradando a Deus? É para você também, viu? Aí eu disse, ele disse: agora você responde agora não. Pastor, o senhor sabe mais que eu que Deus nos fez a casa do Espírito Santo, que nós somos morada do Espírito Santo. O senhor acha que o Espírito Santo está satisfeito com essa morada? Gostasse, Verônica? Aí eu esperei assim. Ele disse: pois é, pastor, o senhor tem conhecimento suficiente a entender o que eu falei e a praticar o que o senhor precisa. Eu disse: tá bom, doutor. E para finalizar, ele disse: o senhor tem alguma coisa para me dizer? Eu não disse não, mas tive vontade de dizer: o senhor já deu na minha jugular. Eu não disse não, mas saiu assim: doutor, eu quero lhe dizer que eu vou lhe surpreender. Ele pegou minha mão assim e disse: são poucos os pacientes que realmente me dão uma resposta como essa. E está aqui, eu perdi 17 quilos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: eu não estou motivado porque perdi os 17. Eu estou motivado porque vou conservar a minha vida desse jeito. Porque o mais fácil eu já fiz, perder.
o mais desafiador e perseverante é eu continuar como estou. Amém? Se você está aqui e recebeu esta palavra, Gustavo, você é um homem perseverante.